Paz do Senhor, irmãos. Sábado à noite, e eu quero deixar aqui um versículo da palavra e um breve comentário. E se eu fosse dar um tema a esta palavra, eu já dizia: eu não tenho ouvido mais estas coisas. Paulo escrevendo a Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, preservando estas coisas, salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Pois bem, irmãos, volte a sua atenção para cá nesta noite por um minuto. Eu quero que você me permita entrar na sua casa, na cabine do seu carro. Eu quero que você preste atenção. Eu vou enfiar o dedo na sua ferida nesta noite. Eu vou te confrontar dentro da palavra. Paulo aqui ele estava confrontando Timóteo. Esta carta ela foi direcionada para obreiros, para aqueles que exercem o ministério pastoral, para o cuidado com a doutrina da igreja. Quando se fala em doutrina, eu não estou falando em usos e costumes, eu estou falando em doutrina. Doutrina que encontra o caminho do céu, a verdade que liberta. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo estava falando exatamente destas coisas, para preservar estas coisas, porque fazendo isso, salva tanto a nós mesmos, quanto aqueles que nos ouvem. O maior problema das pessoas hoje não está em ouvir a palavra, está em entender a palavra. Mas, irmão Nilson, me explica isso direito, eu já vou te explicar. Vai doer um pouquinho, mas vai curar, preste atenção para você ver. Se eu pregar para você que você vai ir para o céu, mas você no outro dia me encontrar traindo a minha esposa, você vai falar, aquela palavra não vale nada, porque o irmão Nilson estava pregando contra o adultério, mas ele é um adúltero, um mentiroso. Paulo estava falando exatamente sobre isso, para que o tempo viesse passar e eu não me acostumasse a levar o evangelho como rotina e não mais sentir confrontado pelo evangelho. Observa bem que se eu pregar na igreja que é preciso manter os casamentos, para os casais não se separar, mas eu já tiver no segundo ou no terceiro casamento, a minha palavra não vale nada, ela não tem efeito algum. Observa bem que se eu chegar na igreja e pregar sobre o divórcio, mas eu for um divorciado, a minha palavra não vale nada. Se eu pregar, por exemplo, para não mexer com droga, e eu for um drogado, não adianta nada a minha palavra. Paulo estava falando, tem cuidado de ti mesmo. Eu preciso ter cuidado com o que eu falo. Eu preciso pregar o que eu vivo e viver o que eu prego. Eu não posso corrigir a esposa do outro se a minha está andando de qualquer maneira. Eu não posso pedir para que o filho do outro venha para a igreja se as minhas ficam em casa. Eu não posso pedir para que a pessoa use uma gravata se eu não estou usando, porque senão, para Paulo, eu sou hipócrita, fariseu. Eu estou pregando uma coisa e vivendo outra. E é bom que você prega o que vive e vive o que prega. É por isso que Paulo estava falando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da igreja, preservando estas coisas. Salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem. Os bons costumes da igreja é preciso ter mantido. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, de saia curta, de cabelos pintados. Eu não estou falando aqui de batom, de maquiagem, de unha pintada. Isso aí é você e Deus. Isso aí não precisa de pastor ficar falando sobre isso. É igual pastor que só lê Malaquias 3:10. Ele só fala sobre dízimo e oferta. É hipócrita. Não precisa disso. Qualquer pessoa que é responsável e tem amor à obra, ele sabe que é preciso devolver a sua contribuição. Eu não vou dizer que você tem que pegar tudo que você tem, pegar e colocar num envelope. Eu não vou dizer que você tem que ficar nessas igrejas da porta lá, que só fala em campanha, voto, voto, voto. Você vota tanto que vai indo, você vota errado. Você precisa ter cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina da igreja.
preservando estas coisas, a doutrina da igreja, é os bons costumes, é você não escandalizar, é você se apresentar como um obreiro, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. O maior exemplo para uma mulher se comportar na igreja é a esposa do pastor. O maior exemplo para alguém se comportar na igreja é o comportamento do pastor. Observa o comportamento do seu pastor, observa o caráter, as atitudes dele, observa as atitudes da mulher do pastor, observa as atitudes, como anda a família dele, observa, preservando estas coisas. Salvará tanto a você quanto aqueles que te ouvem.